Então, assim, para começar, queria só que você contasse um pouquinho rapidamente, porque eu sei que no seu caso leva muito tempo, mas assim, conta rapidamente a sua trajetória pessoal, né? Profissional, obviamente, até os dias de hoje, assim. Então, vamos lá. Em 1993, eu fui um dos fundadores da ONG AfroReg. A ONG começou com um jornal chamado AfroReg Notícias. E 8 meses depois, a gente entrou na favela de Vigário Geral, logo após uma chacina, uma bárbara chacina. Uma chacina que impactou, né, mundialmente, pela ação de policiais militares assassinando 21 moradores dessa favela, e nenhum deles era bandido, né? E isso aí fez com que Vigário Geral fosse percebido pelo mundo. O primeiro grande momento de percepção do mundo foi quando chegou a ONG Médecins Sans Frontieres, que é o Médicos Sem Fronteiras, né, que nunca tinha atuado numa zona urbana, né, que não tivesse uma guerra de verdade, porque ali era uma guerra que não era considerada guerra, mas existia tanto entre duas facções do narcotráfico, quanto pela entrada da polícia. E na sequência, a gente começou a fazer muitas ações para tirar os jovens do narcotráfico. Na época a gente falava muito de subemprego e etc e tal. E foi tomando uma proporção cada vez maior. Em 95, a gente levou a Regina Casé e o Caetano Veloso nessa favela. O Hermano também estava lá, o Hermano Viana. E foi a primeira vez que Vigário Geral saiu das páginas policiais para nos cadernos de cultura. E a partir daí, cara, assim, a gente fez muita coisa, né? De muito impacto, cada vez utilizando a cultura, utilizando a arte, para tirar cada vez mais jovens do crime, da criminalidade, né? Trazendo um pouco para os dias atuais. O Rio de Janeiro é uma cidade, é um estado que você tem na sua região metropolitana uma média de 1.200 favelas, e nesse momento dividida por 18 grupos armados disputando território. Naquela época não tinha esse quantitativo todo, mas já se mostrava que essa coisa da narcocultura, né, dessa coisa das milícias, isso iria virar um grande caldeirão, onde o chamado, nem se usa mais esse termo de poder paralelo, mas o chamado poder paralelo poderia virar quase que o poder oficial, que é o que a gente vive em algumas regiões. Você vai em algumas favelas, o poder oficial não é do Estado constituído, é do grupo armado, né? Seja ele de narcotraficantes ou de milicianos. E a gente sempre enxergou por essa ótica, a gente sempre tinha essa noção. Para fazer um bom trabalho, a gente tinha que fazer uma mediação de conflitos, né? Que era muito importante, até porque a gente falava que queria tirar os garotos do tráfico, ou seja, a gente tirava a mão de obra do tráfico. Né? Com o decorrer do tempo, assim, o AfroReg se consolidou, né, como uma grande organização não governamental, com impacto no Brasil e no exterior, né, inclusive ganhando prêmio na Casa Branca, indo para a Índia, para a China, para a Colômbia, para os Estados Unidos, assim, uma grande repercussão, ações na África do Sul, ações em Cabo Verde, ficou algo muito grande, né, e utilizando circo, dança, música, teatro, criamos a primeira agência de empregabilidade para egressos, que é o Segunda Chance, né? Que é o que? O cara sai do presídio e aí ele é recebido por outros ex-presidiários que encaminham ele para o seu primeiro emprego. Algumas pessoas até questionam, não deveria ser segunda chance, tinha que ser primeira chance. Mas a gente chama de segunda chance porque o cara, né, tá tendo um momento de mudar a sua vida e da sua família completamente. Então, o AfroReg teve um período que ele era muito grande, a ONG. E tem uma coisa muito interessante, né, cara, que assim, chegou um momento que esses modelos do terceiro setor, de King ONGs, ele meio que, não é que ele fracassou, mas ele se diluiu, né, porque ficou uma coisa insustentável, principalmente a partir de 2013, né? E com a AfroReg não foi diferente. A AfroReg tinha grandes patrocinadores, grandes marcas, e praticamente perdeu todas elas, né? Até que, antes dessa perda, em 2015, essa perda foi em 2017, eu percebi que estava acontecendo isso.
né? Tipo, tava vendo todo mundo quebrando, principalmente quem lidava com o social, com a cultura, né? E aí eu tive uma ideia de pegar o braço audiovisual da ONG e transformar numa produtora. Nós já produzimos programas de televisão, vários programas, né, que a gente chama de factual ou doc reality. E aí, quando criamos esse braço audiovisual que ia sair da produtora, nós procuramos alguns investidores, né? O Armínio Fraga, o Fábio Barbosa, o Marcial Portela, a Patrícia Ellen, que agora é secretária de governo aí do Dória, em São Paulo. Tivemos o Paulo Ferraz, tivemos esses investidores, né, que ajudaram a capitalizar essa ideia, né? E parte desse modelo de negócio, ele também tem como sócio a ONG. Então, assim, a gente pode falar que 60% do lucro dessa produtora, ela vai para a ONG para gerar o que a gente chama de autossuficiência, né? Se você me perguntar assim, mas já chegou algum lucro? Ainda não ia chegar em 2020, no ano passado, né? Mas com a pandemia, porque a gente ia começar um processo de produção em escala, com a pandemia isso não foi possível. Projetos que estavam combinados da gente rodar entre maio e junho, vai rodar agora em outubro de 2021. Então, isso, de alguma maneira, né, dificulta, né, o caixa e etc. e tal. Então, assim, hoje a ONG teve que se reinventar, se refundar. Então, muitos daqueles projetos que você conhece muito bem acabaram, não existem mais. Então, os modelos hoje são mais enxutos, né? Então, ao mesmo tempo, de um impacto mais na questão do digital. Então, nós criamos, nesse período pós-crise, o Afro Games, que é o maior centro de formação de atletas do mundo numa favela. Que legal. Né? É algo que, se você me perguntar, você me conhece há muitos anos, cara, tu pensava nisso digital com os jovens no passado? Não. Eu pensava no analógico, na questão do circo, da dança, da música, do teatro, né? Mas eu não pensava muito nessa coisa do digital. Por mais que você mesmo já estava puxando a gente para o digital quando está no mapa. Era uma coisa que para a gente era um outro mundo. Por que a gente teve essa iniciativa do Afro Games? A gente olhou e falou, cara, olha só, essa porra do esporte, do game tá explodindo. E, cara, assim, eu comecei a ver, junto com o Chantilly, que é o sócio do projeto, e já estava querendo sair desse mercado. Ele me apresentou o que ele ia fazer. Eu falei, pô, cara, mas essa parada não tem preto, não tem favelado, só tem branco. Aí ele falou, só tem branco. E aí ele já tava de saco cheio também. Ele falou, cara, essa porra não é mais pra mim da música. E a gente é muito amigo. Quando ele me mostrou o que ele ia fazer, que ele queria fazer o quê? Ele queria pegar um time de garotos brancos, já tava investindo nisso. Eu falei, cara, não, porra, vamos fazer uma coisa pra preto, pra favelado. E até brinquei, falei, vamos fazer o Jamaica abaixo de zero. Vai perder pra todo mundo no começo, mas vai ser o mais querido. Depois, nós já vimos essa história no passado, com boxe, com futebol, com basquete, com beisebol, que os brancos inventam e os negros reinventam, tomam poder. E eu falei, com esporte não vai ser diferente, pô. E aí a gente criou esse projeto, que é um mega sucesso. É um outro tipo de afro-reggae, né? Não é o afro-reggae, aquele afro-reggae do passado, né? De um passado recente. A gente agora também está vindo com um circuito de shows, né? Chamado Levanta Rio, que é um circuito de shows que, assim que passar a pandemia, é uma parceria com a Ambev, a gente vai estar fazendo grandes shows em favela, né? Antes, quando eu fazia o Conexões Urbanas Show, era assim, eu pegava o Caetano, a Marisa Monte, pegava o Gil, pegava o próprio Rapa, ele era para favela. Era muito mais uma coisa que a gente queria que a galera visse, né? Porque, assim, as pessoas não iam ver o show da Marisa Monte, não importa, seja no Tom Brasil, que nem sei se existe ainda, ou no Vivo Rio, né? Aí agora a gente mudou com a Ambev. A gente não pega aquilo que a gente queria dar acesso às pessoas. A gente pega o que as pessoas da favela querem ver. Então é o funk e é o samba, né? Que a gente quase não fazia. A gente até fazia funk no Conexões Urbanas. E tinha uma coisa de samba, mas era um samba, digamos, era um samba mais do Zeca,
que era uma outra escala. Então agora não, a gente tá sem a galera do pagode, mas tudo que é muito sucesso.